Beleza, começou a gravação. Vou compartilhar aqui. Falar de sustentabilidade, tá? Vou entrar direto. Então, qual que é o conceito de sustentabilidade organizacional, tá? Então, a gente está pensando em empresa. Tá todo mundo ouvindo e vendo? Sim, professor, boa noite. Boa noite, então tá bom. Então, vamos lá. Esse conceito de sustentabilidade organizacional. Então, a definição é o quê? Que sustentabilidade empresarial é um conjunto de ações que uma empresa toma. Visando o quê? Visando o respeito ao meio ambiente e também o desenvolvimento sustentável da sociedade. Logo, para que uma empresa seja considerada sustentável ambientalmente, né, e também socialmente, ela deve adotar atitudes éticas, né, práticas que visam o seu crescimento econômico. Sem isso, ela não sobrevive. Sem agredir o meio ambiente, também colaborar para o desenvolvimento da sociedade. Tá? Isso é o conceito de sustentabilidade organizacional. Qual a importância disso? Então, além de respeitar o meio ambiente, a sustentabilidade também empresarial, ela tem a capacidade de mudar de forma positiva a imagem de uma empresa junto aos seus consumidores, como o aumento, né, dos problemas ambientais gerados pelo crescimento desordenado nas últimas décadas, os consumidores ficaram mais conscientes da importância da defesa do meio ambiente. Cada vez mais os consumidores vão buscar produtos e serviços de empresa sustentáveis. É o que a gente procura, né? Cada dia a gente tenta buscar nos nossos produtos, né, nos nossos fornecedores, essa visão. Vale a pena ressaltar que sustentabilidade empresarial não são atitudes superficiais que visem marketing, aproveitando a chamada onda ambiental, né? Às vezes eu vou fazer isso aí porque está na onda, está na pegada, né? Está na moda. Então, essas práticas adotadas por uma empresa devem apresentar resultados práticos, né? E significativos para o meio ambiente e também a sociedade como um todo, tá? Porque não adianta só porque marketing. Quando a gente fala em sustentabilidade empresarial, como a parte ambiental, a gente tem que dar resultados, a gente tem que mostrar números, né? Em cima desses números que a gente consegue mensurar se as coisas estão sendo feitas de uma forma positiva ou não. Quais são essas vantagens, né, das práticas empresariais sustentáveis? Primeiro, melhora, né, a imagem da empresa junto aos seus consumidores e à comunidade em geral. Na parte de economia, com redução dos custos de produção, isso é obtido, por exemplo, através de reciclagem, reutilização da água, um reaproveitamento de sobras de matéria-prima e também medidas de economia de energia elétrica. Tá? Então, a empresa acaba tendo um resultado também financeiro. Melhoria nas condições ambientais do planeta, afinal de contas, os empresários possuem filhos e netos que viverão no mundo do futuro, né? Melhor ou pior, né? A gente não sabe. Mas vai depender o quê? Do que for feito hoje, né? Na atualidade. A satisfação dos funcionários e colaboradores, né? Em função da consciência ambiental, muitas pessoas têm satisfação em trabalhar em empresas sustentáveis, né? Aquelas empresas que são sustentável, que pensa no meio ambiente, são locais muito mais agradáveis de se trabalhar. Valorização das ações em bolsa de valores, né, que cada vez mais investidores têm procurado dar mais atenção para compra de ações de empresas sustentáveis, né, socialmente e ambientalmente. As práticas sustentáveis na empresa. Dá alguns exemplos. Então, tenho lá o uso de um sistema de tratamento e reaproveitamento de água. Então, nós temos muitas empresas que ela gasta muita água. Então, como que era feito? Ela gastava água, mandava para o esgoto, mandava para fora e tal. Só que aí as empresas, pensando no meio ambiente, o que ela começa a fazer? Ela pega essa água, né, de uso dela, ela trata e joga para reuso, né? Então ela consegue voltar essa água para a produção.
né? Então, ela consegue tratar essa água, porque às vezes a produção não precisa de uma água 100% potável, ela precisa ter uma água boa, né? Uma água que atenda alguns requisitos lá químicos, biológicos e tal, para sua produção. Ou às vezes essa água é só para resfriamento, então ela não precisa ter um monte de questões, né? Como a água que a gente bebe. Uso racional da água e da energia elétrica, então isso a gente faz até em casa, né? Então não estou lá naquele lugar para que eu vou deixar a lâmpada ligada, para que eu vou ficar muito tempo no chuveiro, essas coisas por aí vão. Reciclagem do lixo sólido, então nós temos aí muito ferro, muito plástico e tal, então acaba se reciclando isso, acaba virando dinheiro. Reutilização de sobras de matéria-prima. Então, muitas vezes, a empresa sobra aquela matéria-prima, era jogado fora. Então, com essa parte de sustentabilidade, ele acaba pegando o resto dessa matéria-prima e fazendo uma outra coisa, ou vendendo nessa matéria-prima para uma empresa que vai entrar numa refusão e voltar a ser o mesmo metal, o mesmo material. Criação de projetos educacionais voltados para a preservação do meio ambiente, projetos internos, né, com palestras e tal, ou até mesmo em comunidades, ou até mesmo na vila, né, onde a empresa ela é lotada, para que as pessoas tenham essa consciência. Adoção de projetos que visam o desenvolvimento educacional e cultural da comunidade, em que a empresa está inserida, né, o que eu acabei de falar. Uso de materiais recicláveis para a confecção de embalagens de produto. Então, muitas empresas hoje ela começam a pensar nisso, né? Ter uma embalagem sustentável, né? Uma embalagem que ela tem certeza que essa embalagem pode ser reciclada, ou se ela for jogada no meio ambiente, ela não vai ter tanto impacto. Uso de sacolas biodegradáveis, né? Caso do supermercado, né? Muitos supermercados, eles, não são todos, eles começaram a usar sacolas biodegradáveis, e tem outros supermercados que eles têm uma sacola mais resistente, que é uma sacola que você utiliza várias vezes, né? Assim como era antigamente, né? Antigamente, a gente ia no supermercado tal e não tinha embalagem, né? A gente tinha que levar uma sacola, né? Tinha as embalagens, os cartuchos, né? Como eram chamados, para colocar, né? Porque era tudo em granel, arroz, feijão, essas coisas. Então, eram colocados nesses cartuchos. E quando fosse passar, né? Porque não era supermercado, era somente mercados, nem hiper, né? Nem sonho. Pensávamos, né, em ter hipermercado ou supermercado, né? Malemar era um mercado, um mercadinho pequeno, e que as pessoas levavam suas sacolas e tal, para pegar. Quando entrava no mercadinho, deixava a sacola no guarda-volume, pegava uma chapinha, e quando voltava, tinha alguém ali onde a caixa fica, né, que ia lá, pegava, né, e ajudava a embalar, a colocar dentro dessas sacolas. Então não tinha esse negócio de embalagem. Aí foi mudando, aí tiveram um montão de sacolas, né, o mercado dava sacolas, e aí começaram a falar que muitos problemas estavam sendo gerados por essas sacolas, aí resolveram então fazer sacolas biodegradáveis, né, que na verdade nem todas são. E, por sua vez, começaram a vender, então o mercado também acabou tendo um lucro aí com a venda dessas sacolas. Uso de filtros que retêm os poluentes emitidos em determinada fase da produção industrial, né? Então, não joga-se nada de poluição para a atmosfera, né? Existem uns filtros, então isso é filtrado, né? O resíduo, né? que sai, a fumaça que sai, ela é filtrada e não vai para o meio ambiente, né? Fica nesses filtros, depois são substituídos. Não descartar esgoto ou resíduo químico em rios, córregos e lagos. Antigamente, não tinha rede de esgoto, então muitas empresas acabavam jogando seus resíduos químicos, né, nos córregos ou em lagos, por aí vai. Não poluir o solo com produtos químicos ou qualquer outro material poluente. Por isso que, quando a gente fala em sustentabilidade, não deve, ou meio ambiente, não deve ser poluído o solo, né? Então, tem que tomar o máximo de cuidado para que isso não ocorra, não utilizar em hipótese alguma, né, de trabalho infantil, forçado, escravo, que também faz parte da sustentabilidade.
respeito total às leis ambientais do país. Aí é uma responsabilidade social empresarial, né? Então, as empresas têm que respeitar toda a legislação. Não adotar práticas que visem retirar vantagem em concorrências públicas, né? As empresas sustentáveis não devem aderir, em hipótese alguma, um esquema de corrupção, também porque entra em responsabilidade social. Vale lembrar que recursos públicos desviados por corruptos significa menos investimento em áreas essenciais para a população, como saúde, educação, transporte, lazer, etc. A gente sabe que não acontece muito disso, né, aqui no nosso país, mas a gente tem que estar atento, e as empresas responsáveis, as empresas sustentáveis, a empresa que tem uma política de responsabilidade social, ela não entra nessa história, né, ela quer fazer a coisa certa. Uso nos processos de produção, quando possível, de fonte de energia limpa e renovável, né? Quando possível, então, se tiver um tipo de energia limpa, né, e renovável, é melhor. Não utilizar de forma de discriminação, como raça, cor, religião, opção sexual e por aí vai, né? Isso também entra na sustentabilidade. A questão de preconceito, né, discriminação, isso não pode existir em hipótese nenhuma. Então, nos processos de seleção de funcionários, né, o uso de formas justas, né, respeitando os princípios de igualdade e de direitos no processo seletivo. Então, é complicado, né, você entra numa empresa e você só vê uma certa etnia, né, então, cara, mas por que não pega? Não, o cara aqui não gosta. Pô, caramba, então fica uma coisa bem deselegante, né? Olha, por que não pega tal tipo de pessoa, né? Pela opção sexual, não, o cara não gosta. Então, a gente sabe que existe alguma coisinha ainda, mas isso não deve acontecer, né? A gente tem que, como empresa, né, sustentável, ela tem que abominar tudo isso. Não utilizar de forma discriminatória, tal, uso de forma justa, né, respeitando os princípios da igualdade, respeito às leis trabalhistas do país, isso é importante, né, isso para a responsabilidade também social e empresarial, também sustentabilidade, respeitar as leis, fazendo o pagamento de forma justa e garantindo todos os direitos aos trabalhadores, isso tem que ser feito, não é favor, não é favor, não é favor, é o que a lei pede, entendeu? Uso de práticas de produção que garantam total segurança dos funcionários no ambiente de trabalho, também isso não é a favor. O cinto é caro, mas sim, mas o cara tem que garantir a proteção do funcionário. A Bolsa de Valores de São Paulo, né, a Bovespa, ela criou um índice de sustentabilidade empresarial, o ISE, né? É uma importante ferramenta de análise e também comparação das empresas que mantêm ações na Bolsa de Valores, visando o que? Esclarecer os investidores sobre como essas questões, como essas corporações estão adotando práticas de desenvolvimento sustentável. Então, é interessante que eles têm visto que as empresas sustentáveis, as empresas que se preocupam com qualidade, meio ambiente, responsabilidade social, sustentabilidade, são empresas que elas estão progredindo, né? Elas acabam se progredindo, elas acabam tendo uma vida mais longa do que uma empresa que ela não pensa nisso, ela não pensa em sustentabilidade, ela não pensa nesses requisitos que nós falamos anteriormente. Então, eu tenho... Esse é o primeiro. Então, quando a gente fala em sustentabilidade, a gente tem que estar atento para essas questões, tá bom? Vou abrir outra coisa aqui, eu abri uma outra. Deixar você. Agora, aqui. Então, continuando na sustentabilidade, né, esse desenvolvimento sustentável, então nós temos aí que ele parte do desenvolvimento baseado no crescimento ilimitado de modo de produção capitalista industrial, traz consequências imprevisíveis a curto e médio prazo. A gente sabe disso, que todo desenvolvimento ele pode trazer transtornos
irreparáveis, principalmente a gente que está numa produção capitalista, né, industrial hoje, né, as empresas elas pensam no lucro dela, lógico, pensam na industrialização das coisas, e com certeza muitas dessas elas acabam agredindo o meio ambiente. Então, a sustentabilidade, que é suprir as necessidades da geração presente, nessa evitabilidade das gerações futuras, suprir as suas. O que eu estava mostrando no outro slide é que a gente tem que ter essa preocupação, né, a gente como empresa, né, falando empresa, de poluir ou evitar a poluição no planeta, né, porque a gente não pensa mais em rua, bairro, bairro, estado, país, a gente pensa em mundo, a gente tem que pensar num contexto geral, a gente tem que pensar em mundo, não pode pensar só, olha, eu estou evitando poluir a minha rua, não, você não está pensando na sua rua, você tem que pensar muito mais, porque se todas as empresas elas acabarem não pensando, né, de uma forma ordenada, deixa rolar, imagine o mundo inteiro, né? A gente já tem um puta de um buraco na camada de ozônio, justamente por causa disso, dessas poluições, né? Então, muitos países aí, eles são relaxados com questões ambientais, o Brasil é muito sério nessa questão, né? Nós temos que melhorar, lógico, né? Mas em questão de fiscalização, mas as nossas leis são leis muito sérias, muito boas. O que é o desenvolvimento sustentável, né, que a gente tinha falado, que é aquele que satisfaz as necessidades do presente sem comprometer a capacidade de as futuras gerações satisfazerem suas próprias necessidades. Então, já foi falado que se nós gastarmos todos os recursos hoje, né, então, certo que não vai gastar, mas vamos supor, usar o máximo possível da água, né, da terra, né, dos rios, poluir os rios, o que vai acontecer para o pessoal lá no futuro? Vai ter água? Vai ter água. A água nunca vai sumir. Só que vai acontecer o quê? O tratamento dela vai ser mais caro. Então a água vai se tornar muito mais cara. Hoje ela já é um pouco cara, né? E a tendência é piorar, né? Porque tem que tratar, tem que pegar água de um canto, levar para outro, tratar, porque existe uma norma que ela tem que chegar na nossa torneira com um grau, né, de satisfação, então é complicado. O solo, se não tratar o solo, se começar contaminar o solo, deixa cair óleo, deixa cair produto químico no solo, com chuva ele desce para o lençol freático vai cair no rio, vai matar os peixes, depois essa água vai ter que passar para a gente beber, tem que ter um tratamento maior com outros produtos químicos, né, para chegar na nossa mesa, então acaba saindo mais caro, né? Então, quando é falado que a gente tem que preservar o meio ambiente hoje para que nossos netos, nossos bisnetos, eles tenham uma condição boa no futuro. Imagine nesse desenvolvimento que está, né, o planeta, todo dia cresce. Caramba, daqui a pouco não vai ter mais lugar para construir casa, por isso que hoje a maioria é o que? É verticalizada, né? Então, antigamente era só casa, não, hoje não tem mais casa. Tem aqueles casarões também, não tem mais casarões. Aquelas mansões existem, mas são poucas, né? Com relação às outras casas, lógico. Então, o que começou a fazer? Verticalizar. Então, nas verticalizações, você tem apartamento aí que é tamanho de uma casa grande, tem apartamentos pequenos, enfim, tem tudo que é tamanho. Até mesmo teve um projeto aqui, né, em São Paulo, chamado Singapura, muitos anos atrás, que foi começar a verticalizar as favelas, né? Antigamente falava favela, hoje chama-se de comunidade. Então começou a verticalizar, porque o crescimento, né? Então a gente tem visto isso aí, é um crescimento totalmente desordenado. E quando cresce de uma forma desordenada, o que acontece? Cria-se uma comunidade. Então, essa comunidade, ela não tem o saneamento básico. Qual que é o saneamento básico? Água, energia e o esgoto. Então, não tem. Então, como não tem um esgoto, como não tem uma água potável, o que ele vai fazer? Os seus rejeitos, ele vai jogar em qualquer lugar, vai fazer um encanamento com o rio e tal. Então, é um problema muito sério, muito sério. Por isso que
toda a prefeitura, o estado, eles acabam tendo aí suas Coabs, né, seus CDHUs, né, que são projetos sociais para o quê? Para fazer casa para a população mais pobre, para o quê? Para dar uma condição. Por quê? Ah, mas fazer uma casa é barato? É, em relação ao tratamento depois do esgoto e dessa coisa, vai ser mais barato. Então, se é mais barato fazer uma casa com encanamento e dar para uma pessoa, né, ou vender com um preço bem barato, do que fazer o quê? Pegar e deixar a turma onde está, e depois eu vou tratar o esgoto, é muito mais caro. Então, o desenvolvimento sustentável é o quê? Desenvolvimento capaz de suprir as necessidades da geração atual, garantindo a capacidade de atender a geração futura. Né? Então, nós temos que deixar um país, um mundo melhor para os nossos netos e bisnetos. Se você parar para pensar com relação aos nossos bisavós, como que era? Eles deixaram muita coisa boa para a gente. E muitas coisas a gente até faz até hoje, limpar, guardar, arrumar, manter, né? Muita coisa que eles deixaram para a gente. Mas e aí da gente para as outras gerações? Então, esse desenvolvimento que não esgota os recursos para o futuro, a gente não pode. Né? A gente tem que usar de uma forma sustentável para que lá na frente não falte nada. Então, nós temos aqui essa árvore, que ela é de uma empresa Copel. Né? Então, o Pacto Global, que são os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. Então, aí tem a interação com a comunidade, né, que são ações, projetos sociais, apoios públicos, enfim, né, a parte de transparência, né, relatórios, enfim, a empresa, que ela tem esses pilares, né, que no caso que ele está representando como o tronco dessa árvore, tá? Então ele coloca lá os galhos da árvore, né? Responsabilidade social, meio ambiente, governança corporativa, né? Então o tronco, a base é a sustentabilidade. E a raiz que tem que estar forte, que é o que? O código de conduta, os valores, missão, visão, política corporativa, né? Que a gente falou muito, tanto na 9 como 14, que se não tiver alta direção, o pessoal interessado em fazer as coisas, não vira. No momento que ele está interessado, então vai ser muito mais fácil, porque ele consegue ter a base muito mais forte, como é o caso que está representando aqui as raízes, né, muito bem amparadas, aonde vai criar esse tronco maravilhoso para segurar o quê? Lá em cima a árvore. Né? Então, essa representação ela é fantástica. Uma organização é socialmente responsável e sustentável, na medida em que cada uma dessas pessoas, primeiro, desfrutar de boa qualidade de vida, que implica, entre outras coisas, ter seus direitos humanos integralmente respeitados. A gente sabe que muitos dos nossos direitos, eles não são respeitados. Muitos e muitos. Às vezes, você sai por aí e você percebe que o seu direito, né, ele não foi respeitado, ou seja, em qualquer lugar, né, num comércio, ou seja, no órgão público, ou seja, dentro de um ônibus, enfim. Principalmente aquelas pessoas que têm os seus direitos já pré-estabelecidos, como pessoas mais velhas, né, pessoas com criança no colo, pessoas com deficiência, né, que têm um tratamento diferenciado, tá? É complicado, a gente vê que não são respeitados, até mesmo o que a gente tem visto aí em questão de raças, né, de cor, tem visto um montão de problemas. Então, não sofrer nenhum tipo de discriminação e tiver suas opiniões e interesses efetivamente considerados na tomada de decisão. Então, é importante que as pessoas tenham, pessoal, de uma linha que fale sim e uma linha que fale não. Entendeu? Se o mundo todos pensassem da mesma forma, ninguém sabe como seria. Então, tem essa separação de opinião, entendeu? Tem essas divergências. Tem que ter, né? Tem que ter. Cada um tem que pensar de uma forma, tá? Mas um tem que respeitar a opinião do outro.
E é importante numa mesa, né, de reunião, cada um falando uma coisa, cada um tendo um posicionamento, né, para tomar uma decisão justa que abranja tudo. Então, tiver espaço para viver seus valores pessoais também no trabalho e também for ela mesma sustentável e socialmente responsável. Ou seja, fazer a coisa certa. Quando falar em sustentabilidade, responsabilidade social, socialmente responsável, então pense, vamos fazer a coisa certa. A gestão empresarial sustentável é um modelo que visa manter o crescimento das empresas, levando em consideração as variáveis éticas, sociais, políticas, respeitando o meio ambiente, sem perder o foco financeiro dos negócios, agindo com proatividade e atuando de forma responsável. A gestão sustentável, ela evita desperdício de investimento, recursos naturais e humanos, surgimentos de passivos desnecessários, atuações e ações de responsabilidade civil, administrativa e criminal. Direciona a instituição para um futuro sólido, sem risco de comprometimento da sua imagem e do seu negócio. Então, aqui, nesse item aqui, fica muito claro, que é uma coisa que a gente vem falando há muito tempo, que quando você anda certo, você não tem problema. Se você está andando certo como empresa, eu digo, você está fazendo tudo certo. Então, se for uma fiscalização, seja ela qual for, ela não vai te autuar, porque você está fazendo certo. Se você está fazendo certo, automaticamente vai evitar desperdício. Automaticamente você não vai utilizar os recursos naturais e também os humanos. Você não vai explorar funcionário, você não vai explorar os recursos naturais. Então, olha aqui como que vale a pena andar pelo caminho certo. Por isso que muitas empresas, né, que vocês observam por aí, que a empresa fala, nossa, eu gostaria de trabalhar nessa empresa, os caras dão tanta coisa, eles valorizam o funcionário. Lógico, eles valorizam o meio ambiente, e lógico, isso é bom para ele, porque cada vez que ele faz isso, nessa gestão sustentável da empresa, automaticamente ela evita desperdício, esse desperdício ela pode transferir para outras coisas, como dar uma cesta básica melhor, como colocar uma academia dentro da empresa, como dar um uniforme de melhor qualidade, entendeu? Como melhorar o cardápio do restaurante, por aí vai, né? A sustentabilidade empresarial, ela significa assegurar o sucesso do negócio a longo prazo e, ao mesmo tempo, também contribuir ao desenvolvimento econômico e social da comunidade. Um meio ambiente saudável e uma sociedade estável, né? Se uma empresa é boa, ela vai abrir o que ela vai produzir muito mais, ela vai se desenvolver, vai pegar muitos funcionários. Normalmente ela pega funcionários que moram na redondeza, e isso então vai fazer com que melhore, desenvolva aquele local. Tá? Desenvolve, porque o que vai acontecer naquela comunidade? A empresa é boa, as pessoas que moram ali próximo vão trabalhar, então não precisa pegar condução, a vida vai estar bem melhor, né? Vai abrir comércio, vai abrir, ou seja, vai vir uma melhoria para aquela comunidade, entendeu? Tem um monte de lugares por aí, tá? Eu conheço alguns, que o bairro ele nasceu a partir da empresa, entendeu? Então, um exemplo, né? Que sempre eu comento esse exemplo, acho que a maioria dos professores voltado para o meio ambiente, eles comentam isso. Tem uma cidade aqui no interior de São Paulo, na região de Sorocaba, que chama Alumínio. Então, alumínio é o que? A Votorantim se instalou lá. A Votorantim se instalou, e aí o que aconteceu? Né? A pessoa começou a morar próximo, começou a comprar terreno e tal, loteamento, e começaram a morar próximo de uma forma com que o bairro virou alumínio, né? E acho que virou município e tal. Então, cresceu de uma certa forma em questão o quê? Da empresa, né? Pradópolis é na região de Ribeirão Preto. Pradópolis tem a usina, né? E aí tinha o que? A usina, o pessoal começou a morar próximo, fazer casas próximo. O que virou, né? Pradópolis, lá em Américo Brasiliense, região de Ribeirão Preto. E outros, né? Um monte de lugares que tem, que a gente poderia ficar falando até amanhã, né? Um monte de municípios aí, que eles foram desenvolvidos a partir do quê? Da criação de uma empresa.
tá? A sustentabilidade empresarial ele tem 3 amplos componentes. Primeiro, as pessoas, né, com o aspecto social, os lucros, né, que é um aspecto econômico, e o planeta, que é um aspecto ambiental. No momento que a empresa ela consegue visualizar isso, né, tratar as pessoas como pessoas, né, que essa questão social, dar uma vida, não um salário digno, né, fazer valer todos os direitos do trabalhador, o trabalhador, com certeza, ele vai responder isso de volta para a empresa ela vai produzir muito mais, ela vai gerar lucros, né, que é o que a empresa espera, né, um aspecto econômico. E para isso, se for uma empresa sustentável, o que vai acontecer? O planeta, né, no contexto geral, né, a localização dela e por aí vai, não vai prejudicar o meio ambiente. Além desses 3 componentes, há ainda outros elementos no processo da sustentabilidade, a transparência e também o envolvimento com os stakeholders, que é o grupo, né, de pessoas que discutem, né, a empresa. Então, isso é importante. Então, no momento que acho que vocês têm visto muito por aí na internet, a empresa X, você abre uma empresa qualquer, ela vai lá falar que ela se preocupa com o meio ambiente, ela se preocupa com a responsabilidade social, e ela coloca algumas coisas que ela vem desenvolvendo. A sustentabilidade e responsabilidade social corporativa, primeiro, não é meu problema, né? Então, muitas empresas pensam nisso, né? Não é meu problema. Tem que se transformar, ela tem que falar, não é meu problema sim, eu tenho que mudar isso. Reduzindo impactos, né? Temos que reduzir a filantropia a fim de compensar o impacto, ir além das leis e normas exigidas. Então, não adianta muitas empresas falar assim, ó, eu quero fazer, só vou fazer o que a lei determina, não quero fazer nada mais. Não, eu tenho que fazer o que a lei determina, eu vou fazer muito mais, tá? Se a minha filosofia é reduzir impactos, né, os impactos ambientais, né, vou sim fazer essas transformações. E aí vem o impacto zero, né, que incorpora na estratégia da empresa. Quando eu consigo chegar em impacto zero, que é uma grande valia para uma empresa. E rede de impacto positivo, vendo soluções para os problemas mundiais. O que? A minha empresa pode criar um impacto, só que um impacto positivo, não um impacto negativo. Né? O que é isso? Qual é essa diferença? Então, vamos supor, o impacto negativo é quando você pega o seu produto e, vamos supor, ele é um produto que vai demorar 40, 50 anos para deteriorar. Então, quando chegar lá, as pessoas não têm mais utilidade essa embalagem ou esse produto. Então, ela usou o produto, né? O que eu faço com essa embalagem? Vou jogar fora. Vai para o lixo, né? E tal. E ela vai demorar 40 anos para deteriorar. Tá? Então, teve um impacto negativo. Agora, quando você tem um impacto positivo, olha, então, eu sou uma construtora, eu pego aqui todo o material, né, ou uma indústria qualquer, eu pego todo o meu resíduo, né, que sobra daqui, eu vou moer ele e volto para a minha produção, tá? Ou ele não reage com o meio ambiente. Ou eu pego, eu tenho uma embalagem de vidro, né? Eu tenho uma embalagem de vidro e o que vai acontecer? Você compra essa embalagem de vidro e você utiliza esse pote de vidro para outra coisa, guardar outra coisa em casa. Teve um impacto positivo. Esse vidro, você se jogar no lixeiro, para o lixeiro pegar o catador, ele vai vender e ele vai o quê? Depois levar na empresa que faz o vidro, eles vão moer, vão fazer vidro novamente, entendeu? Então, aí é uma cadeia, legal, né? Então, o impacto disso é um impacto positivo, né? Que essas pessoas vão pegar essa embalagem, vão usar como outra embalagem, ou essas pessoas vão jogar fora, né, de uma forma com que esse produto, né, essa embalagem, ela seja reciclada. Então, eu tive um impacto positivo. É cada vez mais importante que as empresas tenham consciência de que são partes integrantes do mundo, tá? E não consumidores do mundo, tá? Isso é muito importante, tá bom? Eu tenho aqui, mas eu acho que eu não vou conseguir
passar, tá? Eu tenho um filminho para mostrar para vocês. Deixa eu fechar aqui. Mas eu acho que não vou conseguir passar. Eu estava tentando, mas se eu não conseguir, não tem problema. O importante é... Se eu não conseguir... Eu tinha deixado já ele meio na agulha aqui, mas agora ele desapareceu. Eu vou tentar... Vou completar, travou esse negócio. Travou. Vou ver aqui depois, eu passo para vocês. Então, até dos filminhos uns alunos que me fizeram há muito tempo, né? Não tão tempo, né? Em 2010, fizeram para mim uma apresentação de meio ambiente, né? Então, eles fizeram um filminho aqui, ficou muito legal, queria mostrar para vocês também. Mas o importante é vocês pensarem em meio ambiente e sustentabilidade. Meio ambiente, né? Então fazer a gestão do meio ambiente, cuidar do meio ambiente de uma forma de gestão, de uma forma organização. Como que eu vou fazer? E a sustentabilidade é o quê? É pegar também esse meio ambiente, pegar a responsabilidade social e fazer com que a empresa respeite tudo, seja uma empresa responsável, tá? Nós, quando que a gente fala assim, o cara ele é decente, né? Aquela pessoa é decente. Quando a gente pensa numa pessoa decente, a gente chama uma pessoa de responsável, tá? Mas quando você chama uma pessoa de responsável, é aquela pessoa que não faz nada, absolutamente nada fora da lei, tá? Nada, absolutamente nada, tá? Nossa, mas nada exatamente. Então, de vez de ser, vai atravessar a rua, atravessa pela faixa de pedestre. Vai atravessar, espera o sinal fechar. Ou seja, não comete erros. Tá? Então, aquela pessoa que não vai comprar o CD pirata, ela não vai querer levar vantagem em alguma coisa, ela não vai querer fazer coisas erradas, não vai querer fazer um gato em casa e por aí vai. É uma pessoa que vai cumprir com todos os seus requisitos, entendeu? Vai fazer tudo certinho. Isso é uma pessoa responsável. Ah, professor, mas é difícil, né, a gente ser responsável. Eu concordo, né? Às vezes o pessoal dá uns deslizes aí, por questões financeiras, né, e acaba comprando um CD pirata. Mas e uma empresa? Imagine uma empresa, ela também dá um deslize e compra uma coisa também pirata, né? Você, caramba, para que eu vou dar essa volta? Eu posso cortar o caminho. Imagina uma empresa pensar assim, em vez de vir aqui eu cortar caminho. Eu vou esconder alguma coisa para mim não pagar imposto. Imagine uma empresa, vou esconder alguma coisa para não pagar imposto. E assim vai. Isso chama-se responsabilidade social ou responsabilidade pessoal, né? Então, a gente sendo responsável, a gente tentando, pelo menos, né, fazer todas as coisas certas, sendo totalmente responsável, agir conforme a legislação, né, cumprir as leis, né? Não adianta você estar com o seu carro e esquecer de colocar o cinto, você vai ser punido, entendeu? Você ultrapassar a velocidade, você fazer curvas, né, entrar em ruas proibidas. Então, isso aí é um ato irresponsável, tá? Então, você é uma pessoa irresponsável. Nossa, mas eu sou irresponsável só por causa de... A empresa seria irresponsável também se ela cometesse pequenos deslizes. Não pode cometer deslizes, ela tem que fazer o quê? Atendimento, até mesmo quando a gente faz a parte da gestão, o requisito fala o quê? Cumprir todos os requisitos legais. Então, do momento que você cumpre todos os requisitos legais, já era. E como pessoa também, a gente tenta cumprir todos os requisitos legais. Quais são os requisitos legais? Toda lei. É lei? Eu vou cumprir. Entendeu? Não é lei? Depende de mim, eu vou analisar. Tá? Isso é importante. Beleza, galera? Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Eu ia passar um filminho, mas infelizmente não deu. Amanhã eu tento passar.
Alguém está vivo aí ou todo mundo já dormiu? Aqui, professor. Uma Tô alma, aqui, pelo menos. beleza. 2 almas só. Tá bom. Como Aqui. assim, gente? Eu tô 3 aqui. almas. 4 almas. Tá melhorando. Tá melhorando. 4 4 almas. Que almas. porra é essa? Eu tô vendo Ainda só bem que eu 4. ainda tenho minha alma aqui no meu corpo. Porque o restante. Deus. Porque o restante aí tá sem alma, deve estar sei lá onde, porque só tá aqui a figura da pessoa, mas a alma tá longe. Tem uns 3, 4 aqui. Releva. Hã? Segunda-feira ainda, releva. Não, mas eu tô tranquilo, eu não tô nem aí. Pra mim, eu quero paz. Eu quero paz. Você já Porque- tá formado, né, professor? Não é, já Você tô com tá o na formado, sombra. já tá sossegado, né? Tô sossegado. Tá, mas eu não gosto disso, não. A gente tem que pegar no pé mesmo de vocês que todos os problemas e as falhas e as barreiras que eu passei, eu tento mostrar para vocês e não quero que vocês ultrapassem ou tenham esses impasses. Por isso que a gente tenta ajudar, né? Então, quando a gente chama atenção e tal, o propósito é ajudar. É como um pai, né, uma mãe que chama atenção do filho. Não é por maldade, né? Para ajudar, mas... Fala pra gente, né? Você tá fazendo a sua parte, você já se formou, quem tem que levar Correr a atrás. sério é a gente. É verdade. É a gente. Mas, Correr atrás. e assim, né, a gente percebe que eu tenho visto, até mesmo estava falando no início aqui com a Vanessa, eu faço parte eu acho que 4, 5 grupos de engenharia, e a galera tudo procurando emprego, né? Até um curso de pós que eu fiz, aí, pô, mas está difícil. Olha, eu fiz engenharia de segurança, mas eu sou engenheiro civil, eu não tenho prática, eu não sei. O que é isso? Às vezes os caras fazem até umas coisas assim meio... umas perguntas meio sem pé sem cabeça. E na pós-graduação, em engenharia de segurança, você não aprende um terço do que vocês aprendem no curso técnico. Um terço, acho que ainda estou falando muito, hein? Estou falando muito. Eu fiz minha pós, eu não vi nada de diferente, não vi absolutamente nada. Ao contrário, eu vi pouquinha coisa. E eu pensando comigo, falei, pô, o curso técnico, por isso que muitos engenheiros, o camarada se forma e que quando consegue um emprego, né, ele tem que ter um bom técnico de segurança para ajudar ele, porque senão o cara não avança. E hoje o pessoal quer um engenheiro de segurança para fazer a gestão. E tem muitos engenheiros de segurança que o cara não sabe fazer gestão, ele não sabe controlar tudo isso. Porque na faculdade ele teve muito pouco, e se ele não tem na vida, na prática, ele não sai do lugar. Ele não consegue, ele só vai saber de EPI, só vai pensar em EPI, ele não vai pensar num contexto geral, como fazer uma gestão, cuidar do meio ambiente de uma empresa, cuidar de uma empresa na questão de segurança do trabalho, é muito complexo. É muito complexo. Você pensar em tudo. Imagine todo o curso que vocês fizeram, você aplicar, às vezes não imediato, mas ir aplicando tudo isso numa empresa. Entendeu? Então, vocês são privilegiados. E são mais privilegiadas aquelas pessoas que estão agora com corpo e alma presente. Né? As pessoas que estão com corpo e alma presente nas aulas, elas vão ter um ponto positivo, porque às vezes uma dica que é dada, lá na frente ela já, aquilo lá e tal, vai ficar mais fácil. Agora aquelas pessoas que só estão com o corpo, a alma foi, sei lá para onde, vai sentir dificuldades. Beleza, galera? Perguntas e dúvidas? Não, beleza. Não, beleza. Não, valeu. Não, beleza. Tá dormindo já, menina? Tranquilo, professor. Ô, Romerico, até que enfim você apareceu, meu. Caramba! Você tava sumido, hein, meu? Tava chamando seu nome tem meia hora. Hã? Tava aqui assistindo. Ah, tá. Eu tô chamando seu nome faz meia hora. Você apareceu agora só por quê? Ah, não. Eu tô desde o comecinho. Não, uns 5 minutos depois. Ah, e aí eu te chamei porque você não atendeu? Eu não vi que o professor tinha me chamado. Ah, então você estava prestando uma atenção danada na aula, né, fiote?
Ei, Roberico. E o pior, sabe o que eu achei engraçado? Os caras querendo me dar chapéu. Ai, menino, você tem futuro. Ô, galera, alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Não, professor, assim melhor. Ai, meu Deus do céu. Aqui é bom que eu ganho bem e me divirto. Ai, Professora, né? Então, beleza. que Você tava é? com saudade da gente, fala aí. Tava, não, né? Eu sempre falei, eu tenho saudade de vocês, né? Vocês são minha salinha do coração, né? Então, Até começar a próxima e ser a salinha do seu coração, né? não, mas sim, faz parte, porque vocês vão embora e aí? Vocês vão embora, como que eu vou... Alguém tem que ocupar o lugar, né? Alguém tem que ocupar, igual o casal de namorado. Quando separa, o que vai fazer? A primeira coisa é arrumar o outro. Arrumar outra, já encaixa no lugar, entendeu? Minha filha, não é assim que vocês falam, mulheres, a fila anda? Então, Com certeza. deu linha, né, não, Mavi? Saiu fora, já deu no coração. Saiu Acho que cada sala tem alguma coisa assim que fica especial, né? Lógico que tem, não, isso aí... Não, sempre você guarda. A gente tem boas, principalmente vocês, que foi uma turma que eu fiquei mais tempo. Não, na outra turma também eu fiquei mais tempo, né, antes de vocês. Então, você acaba tendo uma afinidade maior, né? Agora que nem vocês saem, vai entrar... Não, acho que ainda não entrei assim, só quando vocês saírem que vai entrar outra turma. Mas é assim, né? Porque nós tivemos algumas aulas presenciais. Talvez se a gente tivesse tido mais, essa afinidade ia aumentar, entendeu? Mas é assim, mesmo estando longe, a gente tem afinidade, a gente gosta. Eu acho que eu me entrego como professor, assim como muitos alunos se entregam também como aluno, e a gente acaba virando amigos, e isso é bacana, né? Então, um camarada manda uma pergunta ou uma dúvida, né? A gente acaba respondendo durante o dia e aquilo vai crescendo, vira amizade, entendeu? Estou desempregado, vem um emprego para mim, às vezes eu acho, surge alguma coisa, eu mando, e assim vai, um vai ajudando o outro. Beleza, galera? Beleza, professor. Beleza. Então tá bom. Não tem nenhuma pergunta, nenhuma dúvida. Beleza, acordou, hein, Roberico? Não tem nenhuma dúvida, nenhuma pergunta, eu vou parar a gravação.